ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001. 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo que tem de lançamentos e novidades. Tudo isso para deixar sua casa linda e aconchegante. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente e comece a pagar somente em novembro. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. E, gente, como sempre, tentando trazer temas inéditos e assuntos que interessam a todos os nossos telespectadores. Hoje estamos recebendo um convidado que eu sempre falo que já é nosso amigo, né? Porque tantas vezes que já veio até o programa Saúde, mas sempre que vem agrada tanto nossos telespectadores que a gente não pode deixar de convidá-los sempre. Hoje vamos falar sobre tontura, sobre labirintite, aquele mal-estar. Quem às vezes, né, nunca experimentou essa sensação tão ruim de desequilíbrio do corpo? Então vamos falar de labirintite, de tontura, de problemas auditivos. E para falar, né, sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Alexandre Corassari. Dr. Alexandre é médico otorrinolaringologista aqui na nossa cidade, né? E muito gentilmente aceitou o convite para falar dos assuntos, né, da área que ele desempenha aqui em Mococa. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado e aproveitando que eu sei que tem uma telespectadora assídua que está lá assistindo na casa do doutor, né? A Luana. A Luana, minha filha, até me pediu, foi até coincidência, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa, que eu sempre, né, para mim é sempre um prazer participar. Né, que a gente sabe o quanto que a profundidade que tem esse programa, né, nos mocoquenses e quem assiste da região. Então eu agradeço mais uma vez a doutora Eliana pelo convite. E realmente foi isso, foi uma coincidência que ela esses dias me pediu: papai, vai lá na televisão. Ela acha que eu entro dentro da televisão, né, criança? Vai lá na televisão que eu quero ver você, mas eu quero que você fale um oi pra mim. Aí eu falei: dá um tchauzinho pra ela então eu falei, eu vou lá assim, Luana. Aí espera que não pode ser o dia que o papai quer, né? A televisão tem que deixar eu entrar. Aí você me convidou, então eu tive essa oportunidade. Então, uma boa noite pra Luana, né? Um beijo,
né, que o papai está aqui, então, falando oi para você. Então, ó, o papai está dentro da televisão, né? Então, como eu disse, né? E não esquecendo do Rafael, né? Também tá mandar um abração e um beijo pro Rafael também. Vamos ver se o Rafa também está te Se assistindo. ele vai estar assistindo, né? Então, Vamos Rafa, ver. se não assistiu hoje, assiste amanhã. Assiste amanhã. Mas vamos lá, ó. Como eu disse, né? Hoje vamos falar então um pouquinho sobre tontura, um pouquinho sobre as doenças do labirinto. Quantas vezes a pessoa fala, eu tenho labirintite? Ela já senta no consultório e fala, o que o senhor tem? Não, eu vim aqui porque eu tenho labirintite. E às vezes a pessoa nem sabe o que é labirintite, né? Então nós vamos perguntar para o especialista hoje, doutor, o que é labirintite? Então, a labirintite é o termo que todo mundo conhece e usa, né? Na verdade, ela é uma disfunção do labirinto, que é um órgão que se localiza dentro do nosso ouvido, né? E ele é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Uma das funções é manter o equilíbrio do corpo junto com outros órgãos, mas ele é um centro que é responsável pelo equilíbrio. Então, quando a gente tem alguma disfunção no labirinto, a gente vai perceber as coisas ao redor diferente, não vai estar naquela centrado como a gente sempre vê. Então a gente percebe as coisas em movimento, né? Então isso dá a sensação de tontura. Às vezes é uma tontura que às vezes a gente vê as coisas girar, às vezes é uma sensação só de que vai cair, né? Mas tudo isso é porque muitas vezes, né, o nosso labirinto não está funcionando adequadamente. Então a perda da função do labirinto ou a disfunção dele é que gera o sintoma de tontura. Lógico, tem outras causas, né, de tontura, não só o labirinto causa tontura, mas acho que a maioria das tonturas está relacionada a algum problema no labirinto. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, ligue para cá, vamos participar do programa Saúde. O nosso telefone, o 36564147, e preste atenção, ó, hoje o nosso WhatsApp está com o número 991157400. 991157400. Ligue, tire suas dúvidas de remédio, do que vocês quiserem a respeito, então, da especialidade de hoje, que a gente vai ter o maior carinho em receber sua ligação. Doutor, mas muitas vezes a pessoa está com tontura, eles acham já que o problema é na cabeça, né? Sim. A maioria das pessoas não muitas acham? vezes as pessoas o principal medo, né, que as pessoas têm é que quando tem alguma sensação de tontura, vai pensar que eu estou com algum tumor na cabeça, ou vai me dar um AVC, né, um derrame, né? Então a pessoa já pensa mais nas coisas mais graves, né? E muitas vezes não é. Né, assim, muitas vezes a doença do labirinto é uma doença que o sintoma incomoda muito, né? A tontura é um sintoma que atrapalha o dia a dia, ninguém consegue trabalhar ou fazer qualquer coisa estando tonto, não conseguindo nem parar em pé, sentindo náuseas, né? Que muitas vezes a pessoa sente náuseas, até vômitos, né? Então é um sintoma que incomoda muito e muitas vezes então é o labirinto que está com problema. E, na verdade, o que causa os problemas do labirinto, né? Então o labirinto ele tem o funcionamento dele, mas muitas vezes outras coisas atrapalham o funcionamento do labirinto, né? Que são a gente sempre tenta descobrir qual a causa da labirintite, o que está causando aquela disfunção do labirinto, para a gente poder tratar melhor, né? Então a gente tem desde problemas no ouvido mesmo, porque o labirinto está localizado dentro do ouvido. Então, as doenças do ouvido, infecções que vêm desde a infância, né, perfurações de tímpano, tudo isso pode afetar o labirinto e a pessoa já ter uma predisposição a ter labirintite. E também outros problemas do organismo, né, problemas que a gente chama de problemas metabólicos, né, alguma coisa do organismo que não está legal. Então, colesterol alto, né, um problema de tireoide, né, uma pressão arterial alta, problemas de estresse, tensão, né, depressão, ansiedade, tudo isso pode causar a disfunção do labirinto. Então sempre a gente tem que procurar descobrir para poder tratar adequadamente a causa. De primeira as pessoas falavam assim, tô com uma tontura, problema de labirintite, isso é coisa de velho, né? Não tinha essa ideia? Tem. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade, né? É até importante falar, né? Porque hoje a gente tem crianças que têm problemas no labirinto, né? Tem crianças que têm problemas de adenoide ou rinite, aí vive constantemente com o ouvido cheio de secreção de um catarro. E esse catarro lá provoca uma irritação no labirinto e tem crianças que têm
tontura, só que eles não sabem o que é uma tontura, então eles não sabem falar pra gente. Então aquela criança que às vezes cai muito, tem medo de lugares altos ou de escuro, algumas pistas que a criança dá que ela não tá, pode ser alguma coisa que não está legal, ela pode estar sentindo tontura por causa de um problema do labirinto devido a um catarro na orelha. Então, muitas vezes criança tem, né? E a gente às vezes não sabe porque elas não sabem falar pra gente o que está sentindo. Mas jovens, hoje eu acho que eu vou te falar que tem devido aos dias de hoje, estresse, as coisas do nosso dia a dia, que é muito corrido, tudo. Hoje eu acho que a maioria das pessoas são adultos jovens, né? Aí dos 30 aos 50 anos, tem bastante gente sofrendo desse mal. Eu sempre falo assim que tontura é pior que dor, você não acha? Eu acho que a dor, né, é aquela coisa, você vai, toma um medicamento analgésico, às vezes já dá uma controlada, né, você consegue ficar ali quietinho, ela ameniza, agora a tontura você não tem muito, você né? Não consegue andar, não consegue não faz fazer as nada. Coisas, nada, exatamente. para tudo. Com a dor de cabeça, você ainda vai, anda, vai ali e tal, faz alguma coisa. Agora tá tonto, tem que ficar deitado na cama, não tem outro jeito, né? Então realmente é muito desagradável. Doutor, mas assim, quando a gente fala de labirintite, não é só tontura que a pessoa sente, né? Não. Tem mais alguns sintomas, além de tontura, para a gente poder fazer um diagnóstico de labirintite. Sim. Né? A tontura acho que é o principal, né? O principal sintoma. Mas muita gente tem zumbido, né? Aquele barulho no ouvido. Muita gente vem com dor de cabeça junto, né? Além da tontura, costuma ter crise de enxaqueca ou dor de cabeça, tudo, que também é frequente. Problemas na audição, muitas vezes, com uma crise de labirintite, muita gente fala, nossa, está uma pressão nos meus ouvidos que está tudo tampado, né? Então, é um sintoma também que geralmente está associado. Então, a gente sempre procura identificar, às vezes é de um lado só, a pessoa ela mesma percebe, esse ouvido está tampado, está com zumbido e eu estou com tontura. Então, você já sabe que provavelmente o problema está no labirinto daquele lado. E pode ser um problema diretamente ali no ouvido mesmo. Então a gente já vai, dependendo dos sintomas, a gente já vai identificando, tentando identificar as causas. E sabe que eu sempre brinco com os pacientes, assim, eu falo que a labirintite e a enxaqueca são primas. Né? É verdade. E muitas vezes porque a gente trata as enxaquecas e as labirintites, às vezes com o mesmo remédio. Eles falam, doutor, mas parece que eu já tomei esse para labirintite. Eu falei, parente. É verdade. Tem muitos medicamentos que a gente usa para enxaqueca e para labirintite. Isso então você sabia que são primas. São primas. Mas agora, logo que você tocou no assunto de remédio, né? Muitas pessoas têm tontura, começam a tomar o remédio para labirintite e acham que deve tomar o resto da vida. Nunca mais se preocupa em voltar ao médico e até de pensar nos efeitos colaterais que muitas vezes esses remédios de labirintite podem trazer, né? Sim, esse é o problema. Muita gente às vezes toma um medicamento, já sente melhora, aí ela acha que pode falar, vou tomar esse remédio aqui toda vez que me der, ou vou tomar direto para não ter a tontura, e realmente tem alguns medicamentos que causam, né, alguns problemas, efeitos colaterais, que a pessoa usando a longo prazo, efeitos às vezes até graves, né, como a doença de Parkinson, né, aquela pessoa que fica com tremores, que às vezes é difícil depois de tratar, né, a pessoa usou muitos anos da vida os remédios de labirintite, alguns deles, né? E aí depois disso a pessoa desenvolve uma outra doença que é difícil, né, o tratamento, tudo, e porque não teve orientação. Então sempre é importante a pessoa não se automedicar, né? Ela tem que procurar ajuda, ser feito um diagnóstico correto e fazer o tratamento certo da labirintite. Nós recebemos aqui uma ligação, né, do Eduardo Simplício, lá da Coab 2. Um abraço para você, viu? Lembro direitinho de você, tá? Ele fala assim, sou paciente da doutora Eliana. Gostaria que me explicasse uma coisa. Eu estava com tontura, com vômito, com todos os sinais de labirintite. Mas quando fui consultar na doutora, ela descobriu que eu estava com um tumor. Né? Manda um beijo para os doutores, para toda a sua família. Então, ele gostaria de saber por quê, né? Que ele estava com sintoma de labirintite. Na verdade, não era uma labirintite. Né? Então é isso aí, é o que a gente falou. Sempre é importante
Por isso que é importante não tomar medicamento por conta ou porque algum vizinho tomou alguém e melhorou. É sempre importante procurar auxílio médico, porque muitas vezes realmente confundem, né? Às vezes os sintomas, um tumor, dependendo do local que ele é localizado no cérebro, ele pode causar como sintoma tontura. Foi o que a gente falou no começo. Muitas vezes, muita gente pensa já que já tem a tontura, já pensa a primeira coisa que é um tumor e não é labirintite. Mas às vezes a pessoa pensa que é uma labirintite, mas não é. E pode ser um tumor mesmo. Então, realmente, é por isso que é importante. A gente está acostumado a tratar disso, né? Tanto o neuro quanto o otorrino, a gente está acostumado pelos sintomas, a gente já suspeitar de alguma coisa e investigar. Aí com exames a gente vai determinar a causa. Mas é isso mesmo, às vezes é o contrário, a pessoa pensa que é uma labirintite, mas é uma coisa mais grave. Então é o caso, né, do seu Eduardo, né? Então, e o importante também, falar para o seu Carlos, Eduardo, é o seguinte, que ninguém melhor que o médico para saber se a tontura é tontura de labirintite ou se é tontura assim, de pressão alta, tontura de tumor. O médico, pelas características da tontura, às vezes só de conversar você já faz o diagnóstico, não é, Alexandre? Às vezes a gente nem precisa de exame, você já só de conversar e olhar, você já sabe que o caso... alguma coisa tá errada aí, né? Então a gente sabe, né, de conversar. Às vezes, muitas vezes confunde muito. Às vezes a gente até passa um tratamento achando que é uma coisa, a pessoa, por isso é importante a pessoa voltar no retorno, falar, doutor, não melhorei, eu estou piorando, porque aí a gente consegue, às vezes, identificar e falar, não, então vamos partir para o outro lado, vamos fazer um exame, que aí, às vezes, a gente, no primeiro contato, a gente pensa em uma coisa, mas às vezes pode ser outra, realmente. E outra coisa, hein, seu Carlos Eduardo ficou ótimo. Ah, que bom, né? Ficou muito bom mesmo, viu? Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, ligue pra gente ou participe via WhatsApp. Nosso número lá do WhatsApp de hoje é o 99115-7400. O importante é essa participação de vocês. E quem não quiser deixar o nome, como eu sempre falo, né? Participe no anonimato. Mas olha lá, o Chico Enfermeiro ligando pra gente. Um abraço para você aí, viu, Chico? O Chico disse o seguinte, ele queria saber, doutor, porque sempre que está com inflamação na garganta, os médicos dão Bezetacil. Dói muito esse remédio, tem jeito de substituir por outro, um remédio melhor, que dói menos, né? Ele vê assim que toda vez que a garganta está inflamada, ele escuta falar no tal do Bezetacil. Manda um abraço para o doutor Curaçado e para a doutora Eliane, e mais uma vez parabenizo o programa. Obrigado, viu, Chico? Um abraço para o Chico. Fala da Bezetacil sempre participando, ele, então, viu? né? A Bezetacil já é uma coisa assim, bem antiga, né? Foi um dos primeiros antibióticos, né, a ser descoberto e administrado, né, em seres humanos. E realmente era muito útil no passado, né, porque era praticamente a única coisa que tinha. Hoje em dia a gente tem muitas opções de antibiótico para tratar amidalites, né, as faringites bacterianas, né, as infecções de garganta, que não é necessário sempre a Bezetacil. Né? A Bezetacil é uma coisa que hoje eu particularmente assim, uso muito pouco. Né? É difícil a gente prescrever a Bezetacil. É mais, às vezes, num pronto-socorro, que o médico que está lá ele quer tentar resolver, às vezes, mais rápido o problema da pessoa e já administra lá mesmo o antibiótico. Né? Algumas vezes funciona, a Bezetacil às vezes resolve. Excelente antibiótico, sim, né? Ela vai fazendo, né? ela às vezes, por ser uma injeção que ela vai demorar um pouquinho mais para agir, às vezes umas 48 horas para começar a fazer o efeito, né? Tudo é doída, realmente. Já tomou, Alexandre? Já tomei, já tomei. E é bem dolorida. Mas, assim, eu uso pouco hoje porque hoje tem esses antibióticos que às vezes o efeito é mais rápido, né? Assim, tem um espectro de ação maior para bactérias, né, hoje em dia. Então tem medicamentos hoje que a gente pode usar com tranquilidade, que não tem tanto efeito colateral também, que combate muito bem a infecção e sem dor. Né? Então, num caso que a pessoa está com muito vômito, alguma coisa assim, não consegue tomar os medicamentos, tem gente que sofre de gastrite, fala que a própria pessoa às vezes pede, fala, eu não consigo tomar medicamento que acaba com o meu estômago. Então, para essas pessoas, você pode dar a opção da Bezetacil, que muitas vezes ainda resolve bem algumas infecções. Mas vamos lá, vamos também para o pessoal que está mandando WhatsApp para a gente.
quem quiser falar o nome, pode falar. E quem mandar o WhatsApp, lembre-se, gente, que nós não temos o contato de vocês, tá? Boa noite, meu nome é Amanda. Um abraço, Amanda. Meu avô, doutor, reclama que passa muito mal de tontura, principalmente no horário do almoço, mesmo ele tomando medicamento da manhã, né? E eu gostaria de saber, por que geralmente ele passa mal só de manhã? São coisas que às vezes é difícil a gente explicar, né, pelas doenças comuns que tem. Por que vai dar os sintomas só pela manhã? A gente tem que ver, porque assim, o problema no labirinto geralmente é um problema que ele está o tempo todo. Então é difícil a pessoa ter um sintoma somente pela manhã, né, ou somente à noite, alguma coisa assim. Então, provavelmente ele pode ter uma outra causa de tontura, né, que não seja uma tontura do labirinto, né? Lógico, a gente precisa examinar tudo para ver. Mas assim, tem muitas pessoas que às vezes tomam medicamentos logo de manhã, acorda e toma os medicamentos. E alguns desses medicamentos podem ter efeitos colaterais, ou às vezes medicamentos para pressão alta. Aí toma o remédio, aí às vezes a pressão está ficando até baixa demais, então a pessoa fica naquele período ali próximo da hora que tomou o medicamento, fica com a pressão mais baixa e sente mal-estar. Então tem muitas coisas que podem causar tontura em momentos do dia. Mas geralmente o labirinto, quando acontece, geralmente é o tempo todo. Tem alguns tipos de labirintite que a tontura, a pessoa não fica tonta o tempo todo. Quando ela mexe a cabeça, quando deita na cama, só com esses movimentos, é uma tontura que passa rápido. Então esse é um tipo, mas essa tontura que dá sempre de manhã, a gente costuma atender algumas pessoas, de manhã eu fico tonto, ou de noite me dá uma tontura. Isso aí geralmente está relacionado a isso, algum outro problema que causa tontura, e não ao labirinto mesmo. Boa noite a todos. Doutor, ao acordar, meu ouvido sempre fica zumbido. E ao suar o nariz, sempre me dá tontura e aumenta a pressão na cabeça. Isso é normal? A Tatiane do Jardim Alvorada. Não, então, não é normal, não é não. Provavelmente pode ser alguma coisa daquilo que eu falei relacionado às crianças, que tem problema na tuba auditiva, que é o canal que liga o ouvido com a faringe, lá no fundo do nariz. Então, às vezes, a pessoa tem a tuba auditiva, a pessoa tem rinite alérgica, adenoide, sinusites, tudo, e essa tuba auditiva não funciona bem. Às vezes ela fica fechada, então começa a dar uma pressão dentro do ouvido. Essa pressão causa a diminuição da audição, zumbido, e pode afetar o labirinto que está lá dentro, pode ter tontura. Então, às vezes, o caso da Tatiana pode estar por aí. Às vezes acorda de manhã, às vezes muita gente já acorda com a rinite atacada, né? Espirrando, põe o pé no chão, começa a espirrar, escorrer o nariz, tudo. Então, às vezes, passa a noite, dependendo, às vezes o quarto tem muita cortina, tapete, bicho de pelúcia, ou outras coisas que podem causar alergia, e aí a pessoa já acorda de manhã já um pouco atacada. E aí pode ser isso que pode estar acontecendo com a Tatiana. Doutor, e aquelas pessoas assim que é só pegar a serra ou usar ou ir nessas estradas assim, vai para São José do Rio Pardo, vamos dar uma ideia, né? Para Taconde, para Poços de Caldas, aí chega já tonto, vomitando, passando mal. Tem jeito? Então, isso aí é uma outra coisa que é bem difícil. Isso aí se chama cinetose, né? Que é um tipo de doença do labirinto. Quer dizer, doença não. Ela é um problema no labirinto, mas é considerado fisiológico. É uma coisa normal. Algumas pessoas têm, outras não. Então, a cinetose é a tontura do movimento, né? A pessoa, quando está num carro em movimento, alguma coisa, principalmente vai ler alguma coisa, às vezes quem não tem a cinetose, mas vai ler no carro, fica tonto, né? E quem tem é só entrar no carro e começar o movimento, já começa a ter náusea, tontura, tudo. Isso aí, assim, o que a gente costuma fazer é a pessoa tomar um medicamento antes de viajar, né? Aqueles medicamentos para vômito, Dramin, né, que é o diminidrato, né, ondansetrona, esses medicamentos que são usados para vômito. Antes de viajar, 1 hora antes, toma o medicamento para amenizar. E tem alguns casos que são muito graves, assim, tem casos que a gente até recomenda fazer, às vezes, um programa de reabilitação vestibular, que são exercícios que faz com fonoaudiólogos,
para poder estimular o labirinto a movimentar mais, a ter maiores percepções do equilíbrio, tudo, para ver se com isso às vezes ameniza um pouco esse fato de quando está em movimento a pessoa ter tontura. Então, nos casos mais graves, assim, a gente às vezes até indica isso que pode ajudar a melhorar. Mas geralmente é um medicamento mesmo, tomar antes de ir e falar para a pessoa que vai dirigir, tentar ir com mais cuidado, porque criança não tem o que fazer. Muito isso, criança né, tem muito. A minha é um exemplo. Já vai com a toalhinha, já né? vai com toalhinha, várias toalhinhas, umas 3. Porque vomita mesmo. Porque vomita, não tem jeito. Ó, a Regina Parrilha, também lá da São Domingo. Regina, um abraço, obrigado, viu, por estar assistindo a gente aí. Queria parabenizar o programa e mandar um grande beijo e um abraço para os doutores. Estou adorando o programa. Olha, esse programa é para você também, viu, Regina? Tá? A Maria, lá do Nenê Pereira Lima, diz que tem labirintite e toma um medicamento chamado vertigem. Sempre que a labirintite ataca. Gostaria de saber, doutor, se eu posso fazer desse jeito, sempre que a minha labirintite ataca, continuar tomando um remédio. Manda um grande beijo também. Outro para você, Maria. Maria. Na verdade, assim, é aquilo que a gente comentou. Às vezes, se esse medicamento foi prescrito por um médico, né, que atendeu, examinou a senhora tudo e achou que esse era o melhor tratamento, às vezes tem gente que tem esse problema de, às vezes, de vez em quando vem uma crise, aí toma o remédio aí uma semana, duas semanas e melhora e passa meses aí bem de novo sem ter. Aí, sem problema, a pessoa pode utilizar. Agora, não pode, por exemplo, se ela tomou, eu tomei porque uma vizinha me recomendou, eu tomei, melhorou e agora eu sempre tomo. O ideal é sempre procurar saber a causa, ver direitinho por que está tendo essas tonturas e ver. Às vezes pode até ser que o remédio seja esse, mas o ideal é saber direitinho o que está acontecendo, né, para poder tratar de maneira adequada. E outra coisa, né, esse vertigem traz efeitos colaterais, sim, então por isso que ele tem que ser bem indicado, né? Exatamente, esse é um dos que pode trazer os efeitos colaterais, não pode usar ele constante, né, o tempo todo e por muitos anos. A Maria da Coab 1 diz que também tem tontura, mas principalmente quando deita. Quando vira para o lado direito, ela tem labirintite. Gostaria de saber se isso é normal, doutor, ou se eu tenho que me preocupar. Então, ela não pode virar para a direita aqui, ó, roda tudo. Isso aí é um dos tipos de labirintite que eu tinha comentado. Ela se chama vertigem postural paroxística benigna. É um tipo de labirintite que, na verdade, a explicação é que dentro do labirinto existe um líquido que circula dentro dos canais do labirinto, né? E esse líquido ele tem uns cristais que ficam boiando nele, são esses cristais que às vezes mandam informações para o cérebro para informar a posição do nosso corpo no ambiente. E às vezes esses cristais eles saem do lugar que eles têm que ficar, migram para uma outra região e quando eles estão lá acontece esse tipo de tontura, que é a pessoa, dependendo do lado que ela vira, aí ela vê tudo rodar, aí a pessoa para de novo e rapidinho a tontura passa. Então, esse tipo de tontura, geralmente é uma tontura que pode tomar o que for de remédio que não vai melhorar. E a pessoa toma, às vezes chega às vezes no consultório com 3, 4, já tomei 3, 4 tipos de remédio e não melhora. Porque, nesse caso, tem que fazer um exercício para recolocar esses cristais no seu local. E aí a pessoa fazendo o exercício, na hora já passa a tontura e melhora. Então é um caso que é até muito bom, assim, que a pessoa já vai no consultório e já sai boa. Alexandre, já aconteceu de um paciente chegar no seu consultório assim, com aquela tontura terrível, você fala assim, vamos fazer um exercício, negócio, e o cara sai de lá assim, não, sem tontura. Já tive pessoas até conhecidas nossas, do meio médico, até médicos assim, já foram lá com esse problema. Então, assim, é muito comum. Tem casos também, já aconteceu também no momento que a gente vai fazer exercício, a pessoa sai mais tonta ainda, porque acontece às vezes, né, que tem gente que tem muito mal-estar, tudo, aí a pessoa tem que sair de lá e tomar medicamento, porque alguns casos fica ruim, né, mas o normal, a grande maioria é isso, a gente faz o exercício, coloca no lugar, a pessoa já sai boa, a cabeça já fica até mais leve na hora que acaba o exercício. Mas vamos lá, uma pessoa anônima, né, mandou um WhatsApp para a gente e disse, oi, boa noite. Doutor, tem algum tipo de rinite crônica que pode causar mau hálito? A rinite crônica, na verdade, assim, a rinite por si só não. Né? A pessoa quando tem sinusite crônica, aí pode ter mau hálito, é um dos sintomas. Agora, tem gente que tem rinite
e respira muito pela boca, né? O nariz sempre obstruído, tampado. Então, nesse caso, quem tem respiração bucal é uma causa de mau hálito. Então, às vezes pode ser isso aí, a rinite por si só não, mas só por causar respiração bucal a pessoa pode ter. Né, porque tem um jeito certinho de respirar, né? Entra pelo nariz e sai pela boca, né, doutor? Isso, no exercício, né, a gente é sempre recomendado esse tipo de respiração. Respira pelo nariz e solta pela boca. No dia a dia normal, a gente respira, inspira e expira pelo nariz mesmo. Né? Tendo o nariz funcionando bem, a gente inspira e expira pelo nariz. No exercício, o ideal é inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Então, vamos lá. Boa noite. Eu sou o Antônio Reis. Doutor, eu estou com uma tosse faz 15 dias. Parece que é alérgica. Porque eu não posso tomar nada gelado, já começa a minha tosse. Tampa a garganta, fico rouco, tossindo sem parar e sinto uma ardência na garganta. O que pode ser? É o gelado mesmo? Muito obrigado. Pode ser que ele já esteja ali com uma alergia, uma faringite ou laringite alérgica, né? Até às vezes até uma sinusite, que muitas vezes a sinusite causa muita tosse. E, na verdade, quando toma o gelado, aí desencadeia mais essa alergia, né? Que a nossa mucosa, ela tem a temperatura interna do corpo, né? Em torno de 37, vamos dizer assim, 36,5, 37. Você põe um líquido gelado lá, dá aquele choque, e aí dá aquela reação na mucosa, que é a reação alérgica. Então, o gelado pode piorar. Então, sempre que toma o gelado, pode desencadear. Aí, nesse caso, lógico, precisa ver, examinar direitinho, mas se for uma coisa alérgica mesmo, às vezes tomando um antialérgico, tudo, a tendência é melhorar. Então, as mães têm razão, as avós têm razão quando falam assim, não toma gelado, não põe o pé no chão, quando for acordar, põe o chinelo, é verdade? Não, é verdade, principalmente para quem tem alergia. Quem tem alergia, sempre que tiver um contraste assim de muito frio, às vezes já vai desencadear. Então é lógico, a gente fala, não vai evitar, então a criança não vai poder tomar sorvete, não vai poder tomar nada. Quando está doente, não. No dia a dia normal, não custa, né? A criança pode tomar um sorvete, tomar um gelado, né? Que alguns casos, às vezes, quando tomava, já vai desencadear a alergia depois, aí tem que tratar. Mas isso é realidade mesmo, quando toma gelado, toma um vento frio, alguma coisa, quem é alérgico já vai tender a desencadear a crise. É importante a gente falar também a importância que tem a água no trato respiratório, né? Sim. Não só para as crianças, mas para os adultos também. Nós que vivemos num clima quente, num clima seco, como é o de Mococa, as pessoas esquecem às vezes de tomar água, né? É verdade, não, tem que hidratar muito bem, porque a nossa mucosa, ela ficou ressecada, ela está mais sujeita a infecções, né? As sinusites, faringites, tudo, a gente ficou ressecada, a pessoa vai ter mais predisposição a pegar as infecções. Então, ela tem que tomar bastante líquido, né? E nos tempos muito secos mesmo, tem que lavar o nariz mesmo, né? Com soro fisiológico, tudo. Tem que criar esse hábito de estar sempre usando, cada 1, 2 horas, lavar o nariz com soro. Que isso ajuda muito a prevenir as doenças. E muitas vezes a pessoa fica o dia todo no ar-condicionado, né? E resseca demais as mucosas. Resseca, o ar-condicionado. Dorme com o ar-condicionado, né? Tira muita umidade, né, do ar. Então, realmente, tem que ter uma boa hidratação e lavar a mucosa. Olá, boa noite. Eu sou a Mariana. Gostaria de saber sobre o ouvido, porque meu esposo tem o tímpano esquerdo perfurado. Sempre vazava pus, mas ele fez um tratamento e parou. E foi dito para ele que ele tinha que fazer uma cirurgia. Com 15 anos, e ele não fez. Hoje ele tem 30 anos. Doutor, se ele não fizer essa cirurgia, ele corre o risco de perder a audição? Olha, se não está mais vazando, não está tendo infecções de repetição, é pouco provável que ele vá perder a audição. O que ele teve até aí vai ficar. E é lógico, quando chegar a uma certa idade, lá depois dos 65 anos, tudo, a tendência é ele escutar bem menos desse ouvido, porque já vai ter a perda da idade e a perda pela perfuração do tímpano.
Então, realmente ele vai piorar. Mas se ele, daqui até a idade, com mais idade, se ele começar a ter alguma infecção ou outra, nessas infecções ele corre o risco de ter uma perda de audição mais aguda em uma dessas infecções. E quem tem um tímpano perfurado não pode nem pensar, por exemplo, em entrar numa piscina, entrar água, tudo, porque aí a tendência é começar a vazar, dar uma infecção e começar a vazar o ouvido. Então, com 30 anos, eu acho que ainda é tempo de operar o ouvido, de fazer uma cirurgia para reconstituir o tímpano, que isso vai trazer um conforto muito grande, vai melhorar um pouco a audição, provavelmente. É lógico, a gente tem que fazer exames antes, porque tem casos que tem perdas de audição depois de infecções de ouvido na infância, que a gente não consegue recuperar com a cirurgia. Mas a maioria dos casos, você reconstruindo o tímpano, a audição melhora, ele vai poder afundar a cabeça numa piscina, nadar à vontade, tomar um banho tranquilo, tudo, que não vai ter esse problema. E ele é jovem, né? 30 anos ainda tem muito tempo pela frente, então ainda vale a pena fazer a cirurgia. Né? E é tranquila a cirurgia, assim, porque não é querer falar, não, mas homem tem muito medo de cirurgia, né? Tem. Então Homem já é mais vamos medroso. Explicar para ele. Aham. É uma cirurgia fácil de fazer. É uma cirurgia bem tranquila, a recuperação, não é uma cirurgia que limita muito o dia a dia, porque a pessoa pode andar, fazer isso, porque é feita tudo por dentro do canal do ouvido, geralmente. São poucos casos que às vezes a gente tem que fazer um corte atrás da orelha, né, para fazer a cirurgia, mas a maioria é feita por dentro do canal. A gente usa microscópio e faz a cirurgia para reconstruir o tímpano por dentro do canal. Então, assim, não é uma cirurgia que causa dor, que limita no dia a dia depois. A recuperação é rápida, então é uma cirurgia bem simples. E faz a quimiococa? Eu Você faço. Outra pessoa anônima ligou, ele falou assim, eu sou um anônimo, mas eu sou o paciente da doutora Eliana. Então, um abraço para o meu paciente anônimo. Eu gostaria de perguntar, doutor, sobre excesso de salivação. Se isso é normal, se isso tem cura. Sempre assisto o programa e gosto muito da doutora. Estou parabenizando o programa e mandando um abraço para o doutor também. Um beijão para você que está nos assistindo. Tá, joia. Um abraço. O excesso de saliva é difícil, é uma coisa que é meio difícil da gente mensurar, né, de saber se realmente está em excesso ou se é uma coisa normal. Não existe assim, um exame, alguma coisa que a gente possa fazer. É lógico, depende muito da queixa da pessoa, mas é uma coisa que a salivação excessiva não tem assim uma causa definida por que a pessoa tem. A não ser aquelas doenças que já a gente sabe que causam, né, a salivação excessiva, né, que nem a antiga raiva, quando tinha, né? Então, são doenças que às vezes causam uma hipersecreção de saliva. Mas fora isso, as glândulas salivares que a gente tem, não tem um distúrbio das glândulas, por exemplo, que aumente a produção de saliva. Né? Geralmente tem pessoas que queixam mais de boca seca, de pouca saliva, de muita saliva não. Então, às vezes, a grande maioria das vezes é que a pessoa pode ter, às vezes, uma respiração bucal, às vezes nem perceber, o nariz muito tampado, aí acaba babando muito, porque fica, às vezes, com a boca aberta sem perceber, né? E às vezes, ser a pessoa, ser uma coisa dela mesmo, produzir saliva, tudo, mas não quer dizer que seja um problema. Né? Geralmente, a hipersalivação não traduz nenhum problema. E boca seca também, muitas vezes, pode ser feito de remédios, né? Sim, tem muito medicamento que causa. Né? Sim, a boca seca, sim, é uma coisa mais comum, tem causas, né? Agora, muita saliva realmente não tem uma coisa assim específica que provoque, né, salivação excessiva. Olá, boa noite, eu sou a Fabiana, um abraço, Fabiana, que mandou um WhatsApp para a gente. Eu gostaria de saber se o doutor trata hipotireoidismo. Não, eu trato, na verdade, assim, eu não sou endocrinologista, né, que é o especialista que costuma cuidar desse tipo de doença. É que eu, por ser cirurgião de cabeça e pescoço e fazer cirurgias de tireoide, então a gente está habituado a acompanhar a parte hormonal também e tal, dos distúrbios da tireoide. Então eu acabo aqui em Mococa fazendo assim, esse acompanhamento de algumas pessoas que me pedem para fazer. Né? Então eu faço o acompanhamento das doenças de tireoide, eu acompanho tranquilo, costumo tratar assim. Até o Richard também mandou um WhatsApp perguntando,
A tireoide faz parte da sua especialidade, doutor? Muita gente me pergunta agora que a gente... Porque tá perto da garganta, Sim, falando, porque né? está no pescoço, né? Então, é que a tireoide, ela é uma glândula endócrina, então quem trata, especialista nisso, é o endocrinologista, né? Aqui, a tireoide é uma coisa que, como ela causa muitos transtornos clínicos no paciente que tem o problema, que muitas vezes um clínico geral está acostumado a tratar, né? Os médicos de maneira geral sabem, é uma doença que é relativamente fácil de acompanhar. E aí pra gente, eu que faço cirurgia, estudo e estou sempre em contato, então eu já tenho esse hábito, acabo tratando, né? Quando a pessoa me procura e pede, eu faço acompanhamento. Alguns casos mais difíceis, tudo a gente até encaminha, não, procura um endocrinologista, porque esse tipo de doença é mais específico para o endocrinologista. Mas a maioria a gente acompanha assim. É que depende muito, assim, da residência que a gente faz, né? Sim. Tem gente igual que faz otorrino, mas já fica mais assim, nariz, mais ouvido, nariz e garganta. Tem gente que tem, dependendo da formação. Parte plástica, já faz tudo, não é? Sim, dependendo da residência. Hoje em dia, a maioria das residências está dando formação em cirurgia plástica de face, um pouco de cirurgia de cabeça e pescoço, isso menos porque tem residências específicas de cabeça e pescoço. Mas tem muitas áreas na otorrinolaringologia hoje que as residências estão dando essa formação, né? Então tem muita coisa que é tudo dentro da nossa área aqui do pescoço para cima, né? Mas tem gente que faz traumas de face, né? Os acidentes, fratura de mandíbula, de maxila e tal, tem residências que dão essa formação. Então tudo depende do local que a pessoa fez a especialização. Porque tem muita gente que, às vezes, você fala, mas o otorrino faz também plástica de pálpebra, de orelha, ou é só assim no tímpano? Faz plástica no nariz ou é só desvio de septo, não, hoje em dia, assim, o otorrino faz a parte de plástica de face, a gente faz tudo, dependendo da formação, lógico, que a pessoa teve. Então, hoje em dia, eu, por exemplo, aqui eu faço plástico de nariz, pálpebra, os liftings, né, que é as ritidoplastias, né, aquelas rugas para esticar o rosto, tudo, orelha, papada, botox, preenchimentos, essas coisas, tudo da parte relacionada à estética de face, muitos otorrinos fazem. Eu faço, né, até na minha formação eu tive essa felicidade de poder ser formado para isso, ser treinado para isso. Né, fiquei até 2 anos lá em São José do Rio Preto, fui contratado para ensinar os residentes a fazer plástica. A minha função lá na residência era ensinar plástica. Né, os 2 anos que eu fiquei lá era isso. Então eu tinha outros médicos que ensinavam ouvido, outros que ensinavam cabeça e pescoço, outros que eram doenças do nariz, e a minha função era ensinar plástica. Então, os 2 anos que eu fiquei lá, eu tive assim, além de estar ensinando, estava aprendendo também, né? Porque você está mexendo com isso o tempo todo. Então, dependendo da formação, hoje tem muitos profissionais, não só otorrinos, mas hoje tem oftalmos que fazem pálpebra, tem dermatologista que faz pálpebra, depende da formação que a pessoa teve. Ela tendo formação, ela tem competência para isso. Né? Importante ter formação. Sim. E ter consciência do que pode fazer. Sim. Não é verdade? Exatamente. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente vê tantas pessoas que não estão qualificadas fazendo certos procedimentos que mais atrapalham, às vezes, o paciente do que ajuda, né? Sim, não, com certeza. A pessoa tem que realmente saber dos seus limites. E hoje em dia tem tanta briga, lá que nós estamos falando desses limites, né? Do que é procedimento médico, do que não é procedimento médico. Porque se veja muitas especialidades, muitas pessoas que trabalham na área de saúde fazendo procedimentos. Tentando fazer alguns procedimentos que realmente tudo tem seu... tem coisas que a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai fazer uma faculdade de medicina, você faz 6 anos, período integral, né? Depois tem que fazer pelo menos 2 anos de residência. Então, 4, né? 2 eu falei por baixo, né? Uma coisa... então você estuda lá 10 anos da tua vida, né? Aí às vezes uma pessoa que fez um curso que é de 4, 5 anos, meio período, uma coisa, e às vezes quer fazer procedimento que é uma pessoa que estudou tudo isso,
para fazer, e a pessoa acha que porque o procedimento é simples, ela pode se meter a fazer. Então, realmente, isso aí depende, a gente tem que esperar o que os nossos governantes, né, as leis vão decidir, né, tudo isso tem que ser regulamentado, né, a lei é que manda. Então, se eles permitirem que outros profissionais façam outros procedimentos aí, a gente tem que aceitar, porque é a lei. Mas se a gente for pensar por esse lado, né, do quanto a pessoa precisa estudar para fazer determinados procedimentos, então as pessoas poderiam já elas mesmas selecionar com quem fazer determinados procedimentos, né? Porque tudo pode trazer complicação, né? Sim. Tem coisas que é até simples, né? É muito simples fazer um determinado procedimento. Só que existe uma pequena porcentagem que pode ter complicação. Aí a pessoa que faz esse procedimento tem que estar habilitada também a tratar a complicação. É aí que é o problema. Bom, boa noite. Gostaria de perguntar para o doutor o seguinte: doutor, eu amo acerola, mas não posso nem com o cheiro da fruta. Só de eu cheirar já fecha a minha garganta. Sinto falta de ar, tosse seca. Você tem remédio para isso, né? É difícil, porque se ela for alérgica a alguma coisa da acerola, ela não vai poder comer acerola. Infelizmente, toda vez que comer, vai dar isso. É que às vezes tem gente que na verdade, tem essa reação, e às vezes é porque a acerola é uma fruta cítrica, então ela é um pouco ácida também. E muitas vezes tem gente que tem refluxo, que esse sintoma de tosse, de sentir a garganta fechar, muitas vezes o refluxo causa isso. Então, às vezes, pode ser que seja só um refluxo, e aí, de repente, toma um remédio para o refluxo e você consegue comer. Mas só que nem com cheiro, só com cheiro. Precisa, cada caso é um caso. É o que eu falei, se ela for alérgica, aí não adianta, porque vai tomar um antialérgico, pode até amenizar, mas ela vai ter a reação do mesmo jeito, mesmo tomando um antialérgico. Então adeus. Suco de acerola, então. Mas até o suco vai ter a mesma substância, fruta, né? O suco vai ter a substância, então provavelmente ela vai ter alguma coisinha, vai ter também. Então tá difícil mesmo de ajudar nesse caso, precisa fazer um teste, tomar um antialérgico e ver se ela consegue tomar um antialérgico e comer acerola. Mas é difícil porque se ela tem, ela sempre vai ter. O antialérgico vai só camuflar. Um telespectador anônimo me mandou um WhatsApp. Gostaria de saber, doutor, essas cirurgias de otorrino, se elas são feitas pelo SUS aqui em Mococa ou não? Que tem algumas cirurgias que são feitas sim, né, aqui pelo SUS em Mococa. A gente tem hoje um otorrino que atende no SUS, eu até há pouco tempo atendia também, talvez agora no futuro próximo eu possa até voltar a atender, mas tem cirurgias que são feitas sim pelo SUS. Né, aqui em Mococa, algumas não, tudo depende do nível de complexidade, tudo, como a gente falou, assim, a formação de cada um, tem gente que faz determinada cirurgia, outros não, então nem sempre todas as cirurgias são feitas aqui, mas sempre que a pessoa precisa de uma cirurgia, se não for feita aqui, ela é encaminhada para um local onde possa ser feita a cirurgia, ela não vai ficar sem tratamento. Né? Às vezes demora um pouquinho, né? Porque infelizmente tanta gente que precisa, sim, né, Alexandre? É muita gente, né? A estrutura às vezes não aguenta o tanto de pessoas que tem. Então aí às vezes demora um pouco mesmo. Mas todo mundo acaba fazendo. Você sabe que esses dias eu estava inclusive conversando com um paciente de como aumentou assim, o atendimento na rede pública. Eu acho que com essa crise muitas pessoas perderam convênio. Sim, hoje está muito difícil para todo mundo, para a pessoa pagar um plano de saúde, né? Uma coisa que teoricamente a gente teria que ter à disposição, né? Um atendimento gratuito para todo mundo, mas a situação no Brasil é difícil em todos os estados, né? Então infelizmente não é como a gente queria. Então muita gente às vezes tinha plano de saúde, não tem mais, porque aí como a situação ficou pior nesses anos agora, esses anos recentes agora no Brasil, então muita gente perdeu. Então realmente aumentou a demanda no SUS, né? Com certeza deve ter aumentado. Então fica mais difícil
né, de dar resolutividade a todos os casos. Mas o importante é saber que a pessoa tem direito ao tratamento e quando o tratamento é urgente, tem que ser feito mais rápido, Sim, né? sim. E quando não, infelizmente... Cirurgias eletivas que a gente fala, existe uma fila, né? Tem que respeitar a fila, tem mais gente esperando há mais tempo. A gente sabe que muitas vezes é uma cirurgia que é eletiva, quer dizer, não é urgência, mas que causa grande desconforto para as pessoas. Mas a gente tem que pensar que tem outras pessoas que também estão com o mesmo desconforto e estão esperando há mais tempo. Então é difícil, a gente sabe, quer resolver até mais rápido para as pessoas, mas por ter muita gente e sofrendo do mesmo mal, às vezes a gente tem que respeitar essa fila, né? Alexandre, e qual é a principal cirurgia assim, que você mais faz aqui em Mococa? Eu acho que assim, a mais comum e assim, que a gente mais faz é a amígdala e adenoide, né? São as crianças, né? A amígdala e adenoide acho que é a mais frequente. Mas muito próximo, assim, os desvios de septo, né? Para pessoas que têm o nariz entupido, não respira bem, desvio de septo acaba fazendo bastante também. Então acho que são as duas mais comuns, são essas aí. Eu falo assim, você deve acreditar mesmo que essa cirurgia funciona, porque você já operou até seus filhos, né? Já. Não, eu tenho certeza. Eu sou operado, né? Fui operado aqui pelo nosso Dr. Carçava, aqui quando eu era criança, e realmente, assim, quando as amígdalas são grandes, ou quando infecciona muito, a criança respira mal, ronca, né? Não tem coisa melhor. Eu operei meus 2 filhos porque realmente sabia que eles iam precisar. O pai já foi assim, então, herança. Então, e a gente vê, né, de examinar tudo, eu sei que vai ser melhor, aquele sofrimento de poucos dias ali que eles vão ter, depois vai ser muito melhor para a vida inteira. Então, eu indico mesmo a cirurgia. E essas cirurgias, quando criança, é muito melhor do que quando adulto, né? A recuperação é muito melhor. Adulto, tem adultos que devem estar assistindo a gente que já operaram de amígdala na idade adulta e a hora que lembra deve sentir até arrepio, porque dói, né? Dói muito operar a amígdala na idade adulta. Criança não, criança ela reclama um pouquinho ali, mas já quer comer, tem uns que quer comer no mesmo dia, tem outros que 2 dias depois já está querendo comer comida normal, então eles não sentem tanta dor, né? A dor é bem menor quando faz, né? A partir dos 2 anos a gente já indica, tem criança até antes dos 2, dependendo do quadro, mas a partir dos 2 anos, fazendo dos 2 aos 7 anos, a recuperação é super tranquila. Mas vamos lá, ó. Sou a Maria da Coab 2, doutor. Tenho muita tontura. Estou em tratamento há 4 anos. Até melhorou a minha dor de cabeça, mas em julho tive uma crise forte de tontura novamente. Voltei ao médico e me passou Dramin. Estou tomando direitinho, faço hidroginástica e estou novamente com crises de tontura há 1 semana. Ela pergunta, assim, em termos de medicamentos, tem outro tipo de tratamento, outras coisas? Tem, né? Tem outros medicamentos, assim, é lógico, é o que a gente falou aqui, a gente precisa individualizar cada um. Então, o ideal seria ela consultar o médico que ela está acostumada a falar, né, que continua tendo crises, ou procurar outro profissional, outra ajuda para ver, mas tentar identificar direitinho. Tem medicamentos, outros medicamentos que podem ser passados, mas tem alguns problemas do labirinto mesmo. Um exemplo é um tipo de labirintite que chama doença de Meniere, que é uma doença que dá em crises, é difícil o controle, a pessoa toma remédio, melhora, daí a pouco vai ter outra crise e vai ter que tomar de novo. É uma doença que ela é controlável, mas não tem cura. A cura dela às vezes é espontânea, ela estabiliza depois de uns anos e a pessoa não tem mais. Mas é uma coisa que é difícil. A gente é um controle, a gente faz um controle, mas a pessoa sempre vai ter uma crise ou outra. Então precisa identificar direitinho qual seria o caso da Dona Maria, né? Fazer um exame clínico, uns exames para ajudar o diagnóstico, tudo, para tentar identificar e ver qual é o tipo de labirintite, para poder passar o medicamento certo. Doutor, e zumbido tem cura? Então, o zumbido é uma coisa que é muito difícil também, depende da sua causa. Quando você identifica a causa do zumbido, tem cura, mas tem casos que a gente não identifica a causa e principalmente aquele zumbido que é causado por perda de audição, que é a principal causa, né? A principal causa de zumbido é a perda de audição.
Às vezes o zumbido é um primeiro sintoma de uma perda auditiva. A pessoa começa com zumbido, é sinal que a audição está começando a piorar, ela nem percebeu ainda, mas a audição está começando a piorar. Então, assim, tem muitos casos que a gente consegue amenizar, às vezes até a pessoa não ter mais o zumbido. Mas tem casos que realmente é difícil, tem pessoas que se sentem muito incomodadas com o zumbido, e o zumbido tem uma ligação com o sistema emocional, e aí quando a pessoa fica mais nervosa, o zumbido fica mais alto, aí o zumbido fica alto, ela fica mais nervosa, então vira um círculo vicioso e a pessoa fica desesperada às vezes. Tem gente que se incomoda muito mesmo com o zumbido. Então a gente tem alguns medicamentos para amenizar, às vezes o zumbido, às vezes ele não desaparece, né? Mas tem casos que a gente consegue eliminar sim. E quando fala assim zumbido, fala em perda auditiva, há muitas pessoas que falam assim, mas aparelho não é muito duro, muito triste. Olha, eu nunca vi uma pessoa usar esses aparelhos assim, auditivos e falar que usa de boa. Eles reclamam, que faz muito barulho, que tenta melhorar, que vai regular o aparelho, não dá certo. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, não, isso Alexandre. é uma coisa interessante. Eu vou falar assim em duas coisas, né? Primeiro, aparelho auditivo, a pessoa de idade já que perdeu a audição pela idade. O importante muita gente fica relutando em usar aparelho, né? Fala, não, eu não quero, por enquanto não. A gente às vezes vê que tem a perda, a gente indica. Fala, tá na hora já de usar um aparelhinho. A pessoa, não, mas ainda tá dando, e vai levando. Aí a audição vai piorando com o passar do tempo, né? Algumas perdem rápido, outras demoram um pouco mais, mas vai piorando. Aí chega uma hora que a pessoa tá ruim, não está ouvindo nada mesmo. Aí vai querer pôr o aparelho. Aí não dá. Deixou perder demais a audição, a pessoa vai pôr o aparelho, vai ser só barulheira no ouvido, vai incomodar e a pessoa não vai conseguir usar. Então a pessoa tem que começar a usar o aparelho quando tem uma perda moderada ali, que ela tem uma reserva auditiva que a gente fala. Que aí ela vai conseguir aproveitar e aí ela vai se adaptar ao aparelho quando o organismo ainda está em condição boa de adaptar. Então, mesmo que a audição piore depois, por ela já estar usando desde uma época boa, ela ainda consegue usar e ainda tirar proveito. Agora, se deixar piorar no último para ir lá pôr o aparelho, não vai conseguir usar. Então, isso é uma coisa, né? Agora, outra coisa que eu queria falar é assim, tem muita gente que não gosta por causa da aparência, se sente, acha que vai ser vítima de bullying, alguma coisa assim, porque está usando aparelho, então às vezes quer o menorzinho, o que não aparece nada, mas é porque não viu ainda, por exemplo, crianças, né, que nascem já com perda auditiva, a felicidade que eles mostram quando eles usam o aparelho pela primeira vez. Entendeu? Essa criança que nunca ouviu nada, nasce surda, não escuta, você põe um aparelho nela, você vê o sorriso que eles fazem quando colocam o aparelho. É uma coisa impressionante. Eu tenho uma criancinha nova, uma menininha que vai no consultório, depois ela pôs o aparelho, ela vai lá, ela não quer tirar, ela não quer tirar porque ela para de escutar. Então, às vezes ela tem que ir lá, eu tenho que tirar o aparelho para limpar a cera, para fazer alguma coisa, ela não deixa, ela não quer, ela fala, não quer tirar. Então, assim, teve um outro que eu pus recentemente, um menininho também que colocou o aparelho, eu encontrei ele, por coincidência, encontrei na rua, perto do meu consultório, eu estava vindo do hospital a pé, encontrei ele na rua, e ele todo feliz, dando risada, assim, eu falei, eu perguntei para a mãe o que foi, ele falou que está ouvindo os carros, ele não ouvia. Então, assim, a felicidade que eles têm, e de nunca ouviu e começar a ouvir, então você vê que é uma coisa que ajuda, assim. A gente, às vezes, tem que, a cultura, a gente tem que aceitar um pouco melhor, e a pessoa pegar e falar, não, eu vou usar e vou me esforçar para me adaptar. Eu acho que depende muito da força de vontade da pessoa. Porque aí a pessoa se esforçando, com certeza ela consegue se adaptar, como tem vários adultos que eu acompanho, que usam o aparelho e estão muito bem. Tem casos realmente que outros, não consigo, não uso, encosto o aparelho, isso tem. Mas é o que eu falei, depende muito da força de vontade e depende muito de não ter deixado a audição piorar demais. O Pedro, lá do Nelsoniano, ele diz, doutor, para desvio de septo tem que ser cirurgia? Ou essas cirurgias assim, que se faz, elas são mais estéticas? E diz também, sou paciente da doutora, estou mandando um beijo. Outro para você, viu, Pedro? Então, boa noite, Pedro. O desvio de septo é cirúrgico, não tem outra coisa. E assim, a gente indica quando ele está causando obstrução, né? Assim, a pessoa
queixa que o nariz está muito entupido, não, tem que ficar pingando remédios às vezes, e a pessoa, isso está incomodando a pessoa. Então a gente indica cirurgia para isso, para melhorar a respiração pelo nariz. Muita gente tem desvio e não queixa de nariz entupido. A pessoa tem o desvio de septo lá, mas às vezes nem sabe que tem. Aí vai no consultório, eu examino e fala, você tem um desvio. Tal. Mas eu nunca percebi. Então, essas pessoas que têm desvio, mas não sentem dificuldade para respirar, não tem nem por que fazer cirurgia. Agora, quando tem a dificuldade para respirar e tem o desvio, aí a correção é cirúrgica. Aí não tem medicamento que vai resolver. A Chinara, lá da São Domingos. Oi, Chinara, obrigado pela sua ligação, viu? Ela gostaria de saber se a labirintite é hereditária, porque todo mundo na família dela tem. E queria saber também se os alimentos, né, podem causar labirintite. E ele disse que o Abobrinha está mandando um beijo. Ô, Abobrinha! Um abração para ele, para a Chinara também. Famoso Abobrinha, né? Sim, muito famoso. Foi uma pergunta interessante até, para falar da parte dos alimentos. Quanto à genética, realmente tem alguns tipos de labirintite que tem essa herança genética, sim. Então, por isso, alguns casos que a família, minha mãe tinha, eu também tenho. E aí os filhos podem ter também. Então, tem uma chance maior, sim. Alguns casos estão relacionados, sim, com a parte genética. Agora, quanto ela falou a outra pergunta da alimentação, isso que eu achei bem importante. Tem alimentos, sim, que quando a pessoa está em crise, pode piorar. Né? Então, por exemplo, tudo que tem cafeína, né, o café, os refrigerantes, né, a base de cola, chocolates, doces, queijos amarelos, né, tudo isso, às vezes, pode piorar a tontura, né, porque são irritantes para o labirinto. E tem gente que, às vezes, de fazer muito uso de café, tem gente que toma cafezinho o dia inteiro. Eu conheço pessoas que às vezes chegam e falam, eu tomo uma garrafa de café sozinho, o dia todo. Então, essas pessoas até ficam tontas, às vezes vão lá, não sei porquê, eu estou tendo muita tontura, aí você começa a perguntar, vai ver, eu tomo uma garrafa de café por dia. Aí pronto, você diminui o café, a pessoa melhora a tontura. Então, tem substâncias que realmente podem afetar negativamente o labirinto. Então, tem a ver com algumas coisas de alimentação. Ó, a Elia da Vila Carvalho, ela disse que ela faz aula de zumba. O som é muito alto. Na hora de dormir, ela continua com o zumbido forte no ouvido. Gostaria de saber o que pode estar fazendo para melhorar isso aí. Isso é muito comum quando a gente vai em boate, sim, vai nos lugares, shows, né? Shows mesmo, né? Aquelas caixas de som muito altas. Se já está tendo esse problema do zumbido continuar à noite, é porque o som está sendo muito agressivo para os seus ouvidos. Então, o recomendável é você usar um protetor, igual quem trabalha em metalúrgica ou lugares que tem muito ruído, né? Aqueles EPIs, é ideal você usar isso, porque assim, num futuro, se você fizer muitos anos de zumba e esse som, é lógico que a zumba é 2 vezes por semana, é 1 hora por cada vez que vai lá, então não é uma coisa assim tão frequente, mas se ficar isso muito tempo, provavelmente lá na frente vai ter alguma perdinha auditiva, com certeza, porque tem determinados níveis, né, de decibéis aí, que é a medida do som, que pouco tempo com um som muito alto já é suficiente para causar lesão auditiva, né, das vias auditivas e a pessoa ter perda. E tem um nível que por exemplo, 8 horas por dia com 85 decibéis já é suficiente para a pessoa ter perda auditiva induzida por ruído. Então, agora, sons mais altos que isso, o tempo é menor. Né? Se a pessoa ficar 1 hora com um som aí a 130 decibéis, ou sei lá quanto que dá alguns shows, e com muita frequência, aí ela vai ter maior chance de ter uma perda auditiva também. Então, o ideal se está tendo esse zumbido, no dia que for, use um protetorzinho, põe um algodãozinho, pelo menos diminuir um pouco as ondas sonoras que entram no ouvido. Então, e esse pessoal que gosta de ouvir música com fone nos ouvidos? Fone, com som muito alto, também funciona a mesma coisa. É a mesma situação. Vai ter chance de ter perda auditiva no futuro.
Porque, né, ou coloca o som e aumenta o volume. A gente está do lado e escuta, né? Está escutando a música que a pessoa exatamente. está... Que é uma coisa para ser individual, só para ela escutar e até as do lado escutam. Então, realmente isso aí, a chance de ter perda auditiva no futuro é grande. Né? Então, gente, vamos ter juízo com o volume dos sons. Sim, né? Com certeza. Ó, a Maria Luísa, aqui do Brás, queria mandar um grande abraço para os doutores. O Geraldo Ribeiro também é paciente do Dr. Corassari e agradece pelo incrível médico que é. E parabeniza o programa também. Obrigado, seu Geraldo. A gente fica contente de ter essa resposta positiva dos nossos pacientes, né? Então, e já cansou, doutor? Ah, não, é sempre gostoso, a gente nem vê a hora passar aqui, na hora que vai ver passou 1h30, 2 horas, então a gente nem vê. Você vê mas assim, que é um assunto que tem muito que a gente fala, né? Sim. Você vê que assim, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, doutor, eu não bebi, estou bêbado, não fala? Fala isso aí, ainda se eu tivesse tonto porque bebi, eu ainda estava feliz, mas não, eu estou tonto sem beber. Então isso aí acontece muito. Apesar que... E a tontura do bêbado, doutor? Então, aí é o efeito já do álcool no sistema nervoso, né, no próprio labirinto, tudo. Aí é mais ou menos aquilo lá que quem tem labirintite vai sentir, né? Vai ver tudo rodar, é uma coisa, dá náusea, tudo é bem desagradável. E outra coisa que eu acho também interessante a gente falar para as pessoas que têm labirintite é em relação aos travesseiros, né? O modo de dormir, né? Sim, é uma outra coisa importante, porque muitas vezes problemas no labirinto têm a ver com problemas na coluna cervical, né? Que é um órgão que também influencia no nosso equilíbrio. Então, problemas na coluna cervical, muitas vezes a pessoa tem tontura. Então, isso aí, postura, né, o travesseiro que usa, tudo, os exercícios que faz, tudo isso, às vezes influencia ou positivo ou negativamente. No caso dos exercícios, um pilates, uma coisa sempre é bom fazer, mas tem muita gente que às vezes procura a gente, fui fazer um exercício no pilates, pronto, aí começou a tontura. Porque dependendo da posição que fica, às vezes acontece, né? Então, a coluna cervical sempre também é uma coisa que a gente tem sempre ter cuidado também, que pode afetar o labirinto também. Bom, eu gostaria então de agradecê-lo e agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso programa e dizer, né, que você é sempre muito bem-vindo, que venha sempre, porque esses assuntos, né, tipo essas labirintite, outras vezes a gente falando de rinite, cirurgias de face, são sempre assuntos que a gente vê que os nossos telespectadores se interessam muito e são assuntos que ajudam as pessoas que estão em casa, né, que muitas vezes acham que é normal ficar tonto, que uma tontura ou outra, que isso não tem cura, não precisa nem procurar o médico que não tem remédio. E, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Sim. Eu acho que é importante a gente passar essa mensagem que se você está sentindo alguma coisa assim de errado, é porque não está bom, né? E tem que procurar ajuda, né? Então, eu passo para que você faça suas considerações finais, Alexandre. Obrigado. Eu agradeço também, mais uma vez, então, o convite. Sempre é um prazer, né? E estou sempre à disposição. O que precisar, a gente está à disposição para voltar. E, realmente, a gente gosta disso. A gente vê o pessoal participar, né? Porque se a gente veio aqui ficar só falando, ninguém participa, ninguém pergunta, às vezes a gente fica até, né, o pessoal não está muito interessado, não está tendo muito ibope, mas quando participa bastante a gente fica contente tudo de ver, e isso a gente empolga mais, até não só para vir outras vezes, mas nas vezes que a gente vem de poder falar bastante, falar de vários temas, tudo, para poder realmente esclarecer as dúvidas da população. Então a gente fica muito feliz e satisfeito de estar sempre participando e sempre à disposição, né? Nós também não podemos esquecer de mandar aqui um beijo para o seu pai, sim, pra Patrícia, né? Meu pai, o Patrícia. Tá Mandar de novo um beijo para a Luana, porque às vezes ela podia estar no banho e não viu o primeiro. Então, um beijo para a Luana, um beijo para o Rafael, né? E uma boa noite para toda a população de Mococa. E mais uma vez, obrigado por estar presente aqui no programa. Gente, e a todos vocês, mais uma vez eu gostaria de deixar aqui registrado o meu abraço, o meu agradecimento pela participação, pela colaboração de vocês em nos ajudar a fazer esse programa Saúde, né? Deixo sempre aquele recadinho de sempre, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser.
ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. O Palácio Móveis e Palácio dos Colchões traz para Mococa e toda a região tudo que tem de lançamentos e novidades. Tudo isso para deixar sua casa linda e aconchegante. Tem salas de jantar, estofados, homes, decorações, colchões e planejados. Sem contar que terá designer à disposição para você fazer o que sempre sonhou na sua casa ou em seu apartamento. Aproveite para montar seu ambiente e comece a pagar somente em novembro. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.